Zé Miguel? Opa, prazer. Como estás? Finalmente, pá, nos vemos. É verdade. Tu estás em Timor, é? Não, eu agora estou em Paris. Ah, Timor, 5 anos. E vim-me embora mesmo antes desta coisa começar e, hum. e entretanto já não voltei ainda. Já Mas, não mas queres voltar? fiz lá um projeto, fiz vários projetos, mas um deles agrega um bocado quase todos, que é uma ação cultural. É uma ação chamada Consolidar-te, que é anual, Sim, eh, que desde 2019 tem sido um bocado à base de registros para um arquivo pá, que tem crescido isso é uma coisa quase antropológica, quase, é? mas também muito ligada principalmente à educação, à ciência da educação, com esta Hum. ideia de despertar, despertar culturalmente, não é? Despertar Hum. individualmente, culturalmente. E isso é muito importante, eu acho. Eu acho que isso é muito importante. Sobretudo num mundo globalizado em que vivemos e que achamos que os assuntos estão todos à partida definidos e discutidos e que se vão colocando desafios muito complexos, um, precisamente em termos globais. Não é? Estes fenómenos dos extremismos que têm surgido, e eu julgava que aqui nesta, nesta espécie de paraíso que estávamos mais defendidos disso, mas não. Têm surgido coisas muito estranhas, muito complicadas, a acrescentar ao tradicionalismo da bota de tacão e de outras coisas que não vale a pena dizer, mas têm surgido umas coisas que advêm da incapacidade de escoarmos frustrações e outras coisas. Não é? O nosso papel, eu penso, de cada um de nós é cada vez mais como o dos átomos nas reações em cadeia, isto de uma forma muito tangível, muito positiva, fazer reagir o próximo para que o próximo possa fazer reagir o outro numa sequência em cadeia e de que as ideias não sejam sempre a mesma coisa, mas que se vão alterando de pessoa para pessoa. Há um acrescentar de coisas boas que, se nós puxarmos para o lado das coisas boas, mas que neste momento andam um bocadinho ensombradas. E sabes que a pandemia tem as costas muito quentes, umas costas muito largas, e cabe lá tudo, não é? Não se pode, não sei o quê. Mas eu estou a ver fenómenos de um certo passadismo, mesmo ideológico, a regressar, e no trato da diferença. E isto é importante, se esta ideia do despertar cultural passar por aqui, por questões sociais que depois não têm nada a ver com aquilo que se faz, com as artes plásticas e com essas coisas. Isso é outro mundo. A questão social é a ação política direta do indivíduo no seu meio, do indivíduo crítico no seu meio. Antes de mais, deixa-me dizer que eu vivo aqui em Montemor muito isolado, de uma forma muito isolada. Eu gosto mesmo, como te dizia há bocado no e-mail, e tu estás a rir, mas eu gosto mesmo é das árvores, é de passear no campo e de olhar para as árvores. Isto é bonito, a gente afasta-se e vê a maminha do castelo, não é? Ainda por cima o castelo, visto do Google, tem uma forma fálica Pois que tem, pá. é absolutamente fabulosa. E depois cai muito mal nesta gente muito bairrista, estás a perceber? E há aqui uma coisa muito engraçada, que é Tungas. É como se a presença de Deus Nosso Senhor
os tivesse traído a todos, não é? Repara que o mundo, visto daqui, é como a porta da casa de banho pública. Está cheio daquelas coisas todas fabulosas. Eu acho que eles até desviaram os caminhos daí exatamente por causa disso. Eu acho que isso caiu assim um bocado no assombrismo por causa dessa ideia. Pá. Mas acaba por ser engraçado. Por outro lado, tem sido aqui que nos últimos 20 anos eu tenho conseguido fazer o meu trabalho de pintura e escrito algumas coisas, com algumas viagens muito curtas e muito esporádicas para ver coisas. De certa forma, condicionei-me um bocado àquilo que gosto de fazer, a partir de uma certa lógica da preguiça, que tem uma referência cultural também, não é? Esta coisa de me isolar no campo, dentro de uma cidade que tu conheceste, não é? Onde deixaste o teu carro estacionado e que eu fui lá ver 2 vezes, se não me engano, mas esta coisa faz-me lembrar e eu orgulho-me disso, de certa forma, aquilo que vou lendo dos passeios literários do Thoreau, não é? O fugir disto tudo para me encontrar num certo ciclo, que é muito engraçado. Eu vivi muitos anos numa grande cidade, numa cidade grande, que é um bocadinho diferente, mas o ciclo solar é uma coisa que se sente aqui, faz o ciclo solar, apesar da internet, da televisão, destas coisas todas, dos telefones, não sei o quê, o ciclo solar é uma coisa que se sente. E é uma coisa que deve ser sentida e que nós devemos sentir, pelo menos de vez em quando na vida e com consciência. Não é verdade que não se sente a primavera, não é verdade que não se sente o outono e que estas coisas não têm um impacto naquilo que fazemos, porque tem. É uma perspectiva de vida que acaba por nos contaminar e acaba por outro lado, nem sempre esta contaminação é positiva, não é? Porque há coisas que estou a perder, não é? Podia ter fugido para o outro lado qualquer, tenho consciência. Por outro lado é isso, é a consciência, não é? É o estado de consciência. Isso também é um patamar, não é? É um patamar existencial, não é? Às vezes é bom, é como ir ao mar. É como ir ao mar, é como entrar pelo mar dentro. É bom que te deixes inundar, que te deixes afogar um bocadinho nisto. Por outro lado, às vezes é bom reagir um bocado, não é? É bom que as coisas tenham limites, que não percamos, pelo menos na minha perspectiva, que não percamos o sentido de uma coisa que só tem sentido para mim, que é aquilo que eu faço, não terá sentido para os outros, nem quero que tenha, nem faço questão disso. Mas gostava de fazer parte de uma coisa maior, de uma coisa que se sentisse maior, que começou no Big Bang e que passa por este encontro fortuito que nos foi permitido através do gás Vidal, se não estou em erro. Sim, Mas, Carlos. E até é uma coisa curiosa que eu tenho para te perguntar, se leste aquela grande Bíblia, não é? Porque aquilo é um livro, principalmente a a tese de Invisibilidade da doutoramento. Pintura, é realmente Vou um lendo, bom mergulho. vou lendo. Aquilo é um retalho de muitas coisas. A vida não pode ser separada, e na arte também, não é? A vida não pode ser separada das suas imensas particularidades. E é aí que, do ponto de vista da razão, a razão se estiola, não é? A razão acaba por cair. E esses limites são para mim muito interessantes. O incerto, o sujo, o impuro, a questão da contaminação, a questão do corpo como não só como invólucro, como envelope, mas o corpo como resultado das inúmeras transformações que vamos sofrendo. É assim que eu vejo aquele trabalho do Vidal, de que gosto muito e de que é uma referência. É uma referência, de vez em quando há questões que têm que ser, há questões que vou colocando que passam por ali e por outras coisas. Eu entendo aquilo como uma espécie como uma espécie de essência daquilo que é o nosso modernismo, uma obra inacabada,
uma obra que tem que ser completada, uma coisa que tem que ter uma outra projeção, um outro fôlego. Difícil ou não, acaba por se transformar noutra coisa qualquer, naquilo que falamos muito nas artes plásticas, nos pós-modernismos, no vazio de uma certa pós-modernidade, na transformação do político em fator plástico, em fator pictórico, em fator de linguagem plástica, não é? Que acaba por esvaziar aquilo que é um bocadinho a nossa marca, a nossa essência, que são as rebeliões da década de 60 e de 70, e que acaba por se transformar numa espécie de coisa aceitável, que cabe dentro dos museus e dentro das galerias de arte e dentro das coleções e dentro das revistas, não é? Cada vez mais luxuosas, etc, etc. E este momento que é marcado crítica e literariamente, porque a crítica da arte e a história da arte são um ato de literatura, são sempre como um trabalho de literatura, são o campo de batalha da literatura, digamos, acabam por pontuar, por nos fazer regressar a uma espécie de planalto de onde se pode ver o mundo. Era por isso que eu te dizia que isto não é filosofia, é mais uma forma de respirar. É tão bom estar vivo e fazer de conta que faço parte de uma coisa maior que começou no Big Bang. Portanto, pensar nisto, seja aqui, seja em Paris, em Berlim, São Petersburgo, enfim, no mundo, isto tem esta continuidade. Não é? Nós somos parte de uma continuidade qualquer. O reconhecimento é outra coisa, são medalhas para o 10 de junho, mas este fio condutor, é por isso que às vezes me afasto das coisas todas. Eu estou cá, independentemente do resto. Aturem-me se quiser. Olha, pelo teu percurso, há uma parte em que existe uma editora, eu não tenho bem a certeza disso, mas tive uma conversa também assim pontual com a Ana Luísa Janeira, que me disse qualquer coisa ligada a uma editora. Serias tu? Editora, não sei, ligado a uma editora, não sei. Eu editei umas coisinhas pela I, etc., até à data da morte do Vítor Tavares. Não sei se será isso. É isso. Sim, há dois livrinhos, havia um terceiro que está agora um bocado esquecido. Foram 2 anos, mais ou menos, à volta de uma tese de mestrado um bocadinho densa, sobre a pintura e a relação e a possível validade da pintura, ainda dentro de uma perspectiva subjetiva. Portanto, ficou tudo um bocadinho de lado. Mesmo a pintura ficou um bocadinho de lado, porque apeteceu-me refletir e escrever sobre essas coisas. Não sei o que é que vai sair. Estou mesmo a finalizar tudo. A relação com a I, etc., foi feita através do Alva Bolapa, à saída da faculdade, na Escola de Belas Artes do Porto. Em 93, provavelmente, eu mostrei ao Lapa um conjunto de textos. Nós encontrávamos, por vezes, num cafezinho no Porto, no Dragão Azul. Eu estava a escrever uma coisa sobre o António Arial, porque me interessava bastante, particularmente, a diferença da obra do Arial vista numa perspectiva de continuidade. Tudo aquilo é marcado por rupturas dentro da própria obra, e isso interessava, essa capacidade de se excluir do anterior para se incluir numa coisa nova. Uma espécie de esquizofrenia, não é? Sei lá, mas uma boa esquizofrenia, e encontrava-me com o Lapa, e um dia, cheio de coragem, mostrei-lhe uns textos, e ele, passado uns tempos muito curtos, achou que aquilo era válido, e propôs-me o contacto com o Vítor Tavares. Não foi de carta de recomendação, nem com cunha, mas abriu-me os olhos. Eu conhecia a editora, achava-lhe muita graça. Aí, etc., eu ainda a conheci no caos da Rua da Emenda, número 33 ou número 30, subcave 3, era assim uma coisa. Aquilo era um caos. Portanto, entrava-se numa daquelas casas tipicamente pombalinas, na Baixa de Lisboa, passava-se um átrio, descíamos a uma espécie de pátio, um pátio muito pequenino, e depois tinha uma cave, uma subcave,
assim, uma coisinha, com uma casa de banho do lado de fora, mas uma coisa muito pequenina, para aí com o pátio, tipo, uns 10 metros quadrados, tanto, e a socava um pouco maior. E, portanto, aquele espaço era fabuloso. Livros e mais livros que nunca mais acabava, umas sapatetas de bebé penduradas numa parede, porque tinha nascido ali uma criança, uma fulana que tinha dado à luz ali, e portanto ficou ali a viver não sei quanto tempo. A presença do muito forte, na altura ainda, não o conheci pessoalmente, mas a presença muito forte do Paulo da Costa Domingos, o Vítor Savares, que era um homem muito engraçado, um bocadinho rígido relativamente ao cânon e ao formato dos livrinhos, e tudo ainda muito feito de uma forma oficinal, não é? E, portanto, levei-lhe os textos, levámos 3 anos a fazer o livro, não com reuniões, bom, com reuniões periódicas, mas muito espaçadas, não com reuniões curtas, quero dizer. E aquilo foi crescendo, o livro também foi crescendo. Era um texto dos meus 17 anos e que foi recuperado depois mais tarde, e portanto o texto foi crescendo, e então saiu o tal Sol Branco, que é assim uma espécie de idade de ouro, de história, de narrativa da idade de ouro. Depois, muito mais tarde, cerca de 10 anos depois, voltei ao Vítor Tavares com um conjunto de textos de características poéticas e sempre um bocadinho autobiográfico, mas mais imaginativo. Foi mais rápida a edição. Foi logo no momento. E dizia-me o Vítor Tavares, depois, de uma grande luta com o desenho da capa, que eu pedi a um amigo para fazer, e ele nunca me disse. O meu amigo esforçou-se, eu dei-lhe a oportunidade de fazer a capa, porque achei que a coisa devia de ser dividida, mas o gajo nunca me disse, mas passou sempre isto. Que acho que não gostou, houve ali qualquer coisa que ele queria que fosse eu a fazer a capa. E então nunca me disse, mas fez ali uma guerra, não foi pelo texto, foi pela capa, era o cânon, era não sei o quê, era não sei o que mais, portanto foi ali uma luta, estivemos para desistir e tudo, mas o que é engraçado é que aquilo tinha um critério editorial, aceites ou não, tinha um critério editorial. O retângulo onde está metido o quadrado, que é uma fórmula do Almada, uma coisa, enfim, inacessível, com certeza, mas que para o Almada faria muito sentido. E saiu o segundo livro, que me deu muito gozo, sobretudo porque se tratou de uma espécie de aceitação, né? Nesta continuidade das coisas que começam muito de trás e que depois têm o seu percurso natural. Dentro daí, etc., que é uma editora fabulosa, não é? A capa, o conteúdo, o formato, aquilo obedecia uma espécie de regra quase mística, quase dos construtores de catedrais, não é? Mas é uma coisa assim de peso, não é? E depois toda a orgânica daquilo, não é? E como ele me disse quando o livro saiu, telefonou-me e dizia-me com aquela voz muito pausada, muito teatral: o livrinho, eram sempre assim que ele se referia às coisas, o livrinho está muito bonito, não tem cus de galinha e recomenda-se, e pronto. Há uma coisa engraçada nestas coisas, já agora. Eu sou pintor, eu gosto muito da pintura, gosto muito do ofício da pintura, e aquilo que me fazia entender com o Vítor Tavares e com a etc., com a maior parte dos títulos que eram editados, era o lado oficinal daquilo, que começava na palavra, no burilar da palavra, e que terminavam na tipografia, não é? Na tipografia a sério, aquilo chegava-me às mãos a cheirar a tinta. Quando eu era miúdo, ao lado da casa dos meus avós, eu nasci no Montijo,
havia uma tipografia e no verão os tipos abriam as portas, por causa do calor, as portas que davam para um quintal que era contíguo ao quintal da casa da minha avó, e aquele cheiro a tinta. Não dava. Aquilo para mim era uma alegria, porque eu sentava, saltava o muro e ia ver aquelas máquinas que faziam. Era uma música, não é? Que era um poema futurista, né? Chupava e imprimia, chupava, imprimia. E mais, havia um gajo a quem se chamava o pai dos burros, que era o tipo que fazia, que revia as montagens das letras e que revia a primeira prova, a ver se aquilo tinha erros. Era o pai dos burros, eu nunca soube o nome do fulano, mas era o pai dos burros. Era o mais bêbado deles todos. Enfim, ainda bebi, sem ter idade para isso, umas cervejas à conta daquilo tudo, não é? Para além de toda uma iniciação visual de verdadeiros ícones sexuais que havia, porque eles faziam também impressão daqueles calendários absolutamente fabulosos. Não se pode dizer mais, agora somos corridos à pedrada só fazer referência a isto. A mim impressionava-me as guilhotinas, pá, as guilhotinas a ficarem em papel, pá, aquilo era uma cena, eu ficava abismado, pá, com esse flagelamento. Os tipos tinham uma que ele tinha que pôr as duas mãos em 2 botões e o pé numa... Aquilo só funcionava assim, com aquelas 3 peças. Aquilo impressionava-me, aquilo caía assim, tchac, e cortava, é verdade. E o aspecto, e outro aspecto, que era, tudo era aproveitado, racionalmente aproveitado. O papel era calculado para que o desperdício fosse mínimo. Isto são coisas muito engraçadas, que se foram perdendo. Ou melhor, nós deixámos que se fossem perdendo à conta de uma certa facilidade de consumo. Não é? Exato, facilidade do consumo é isso. Aqui, está inerente a tudo, não é? Aqui eu julgava-me mais defendido. Mas não. De repente começaram a chegar também os hipermercados. Estão por aí. E há de haver mais. Olha, enfim, diz. Mas entretanto, Montijo, isso é curioso, porque o Carlos está a viver no Montijo, não é? O Carlos é de Montijo. É de Montijo também, exato. Às vezes almoçamos juntos Pois foi isso que eu perdi, foi esse almoço, eu perdi esse almoço. Eu também estava para aqui atolado em coisas. Mas senti mas muita saúde quando cheguei. Não vou desde os meus 17 anos. Eu fugi do Montijo, claramente. Não tive essa capacidade de resistência que ele tem. Eu fui para o Porto, fiquei muito tempo no Porto, dei um salto por outros lados e depois fiquei aqui. Havia aqui uma livraria em Montemor e eu apaixonei-me pela livraria e fiquei... O nosso filho nasceu na livraria, praticamente, fazia lembrar a história das sapatetas daí, etc. Mas enfim, foi engraçado. Como é que se chamava a livraria? A Fonte de Letras, ainda existe hoje em Évora, com grande luta. É uma livraria de fundos, não é? Aquelas coisinhas preciosas das Antígonas, passando por todos os editores mais ou menos marginais e independentes, que eu não consigo lembrar o nome, dos poucos sítios onde eu vou encontrando uma edição absolutamente fabulosa do meu querido amigo Júlio Henriques, A Flauta de Luz, que é uma edição preciosa sobre estas coisas da aculturação, da culturação, dos fenómenos de transmigrações, dos fenómenos do fugir cá dentro, mas para fora do cá dentro, para um nicho onde ainda nos podemos encontrar com isto que eu te falava, do ciclo solar, não é? Os neo-rurais. Eu fui um neo-rural quando cheguei aqui. Aluguei um terreno a uma senhora que se tinha ido embora por questões pessoais, que tinha 75 oliveiras e uma casa a cair de podre. E vivi durante 2 anos naquilo, a tratar as minhas mãos estavam uma coisa de terra.
é que a terra é uma coisa que se entranha em nós, que fica. Fazemos parte da terra, de repente. Havia duas ou três coisas deliciosas, que era quando chegava o tempo dos figos. Havia uma figueira absolutamente generosa. Os estorninhos, devorávamos os figos. Opa, era ficar debaixo, era uma refeição aqui. Ver a natureza rebentar, assim, de repente, até ao ponto em que tudo começa a secar e entramos numa espécie de outono e para o inverno adentro. Mas era engraçado chegar aqui a uma escola que recusou, onde eu dou aula, escola secundária, que recusou a ruralidade e a essência da terra, chegar a uma escola com um professor de artes visuais, com as mãos sujas de terra. Era uma coisa de fazer assim, não é? Que este gajo, não é? Este gajo mora não sei onde. Enfim, há estatutos que são marcadamente dos horrores da consciência social que temos e que projetamos sobre os outros. Isso aqui é engraçado. Não é? A cidade muito dividida entre o comunismo ortodoxo, mas que já perdeu a sua relação com o que vem do século XIX, e aquilo que foi fomentado dos fascismos agrários da nossa ditadura, e uma nova geração umas novas gerações que são perfeitamente apolíticas e incapazes de ter uma referenciação política e que estão à mercê dos populismos. E que estão claramente à mercê dos populismos. Até porque nestas coisas do despertar cultural, da reeducação cultural, há um fenómeno que é a escola pública que passa por cima disto, não é? Que é o encher as pessoas de conhecimento, que é voltar a pôr os filmes nos olhos das pessoas, a arte nos olhos das pessoas, o livro nas mãos das pessoas, para as encher de programas. Exato. E depois temos o cumpridor do programa que tem vindo a tudo e o gajo que se está nas tintas, que, enfim, lá vai passando, mercê da boa vontade dos professores e não sei o que mais. Mas o vazio é o mesmo, não é? Aquela história do põe os olhos no primo, filho, que já tem um bom emprego. Está cada vez mais em cima da mesa. Mas, enfim, isto são questões de felicidade que parecem muito superficiais. Como? Continuas a dar aulas? Eu continuo a dar aulas, sabes, é uma fonte de independência. Claro que sim. Eu dei São aulas duas em coisas. Santa Combadão, imagina. Como? Eu fui parar a Santa Combadão para dar aulas de arte. Foi Bom assim, vinho. fui assim que fui batizado, logo em Santa Combadão. Logo a terra dos acéfalos, não era? A terra do Oliveira Salazar e onde os gajos tinham arrebentado com as estátuas. Romarias, à Campa do Gajo. Romarias, eu lembro-me disso. Aliás, havia uma Salazar Land em construção, que era uma espécie de parque temático. Uma espécie de Walt Disney. Isto era giro. Eu digo umas ovelhinhas em comboio. Tudo em ponto pequenino, claro. Assim uma coisinha. Pá, não sei. Não sei. Este país às vezes é caricato, dá-me vontade de rir. Ai, Portugal, se fosse só 3 sílabas, não é? como dizia o outro, e de plástico para ser mais barato. O Minho Verde, o Algarve de Cal, sei lá. Isto às vezes é caricato. Mas sabes que esses fenómenos são muito engraçados. Quando não engraçados, dentro Sim, caricatos, não é? da paródia que isto desperta. Pese embora eu acho que estas coisas tenham que ser levadas muito a sério e atendidas muito a sério e discutidas, mas entendidas no caricato, gozadas nesse aspecto. Isto é um pagode. Isto é um grande tabernáculo,
uma espécie de aldeia da roupa branca, pontuada aqui e ali, de umas efemérides e de uns acontecimentos nacionais, dinheiros de barragens, tipos que pintam barragens, coleções de arte que são vendidas e compradas e não sei o quê, futebols, por aí fora. Portanto, visto daqui o mundo tem à luz do sol o seu encanto. Não quero que isto fique muito místico, mas há um conjunto de coisas que me sabem muito bem ler daqui. Eu tenho relido o Zibal, do poeta. Estava a ler, não tenho aqui, estava a ler há pouco tempo, ou a reler há pouco tempo, o do Natural, e acho aquilo tão bonito, tão essencial, poder contar a história a partir do Matthaus Grunewald, poder contar a história da vida, das coisas que se sentem, a partir de uma perspectiva, de um elemento que se põe em evidência, e a partir dali tudo se desfia. Mas também não quero que se diga isto por aí, que isto é uma ideia muito válida, porque senão vêm todos para cá. Estou a brincar. Olha, venham. isso tem um contexto histórico interessante que eu ainda não consegui perceber muito bem, pois isso tem aí uma espécie faz uma espécie de muralha aí à fronteira com Espanha, não é? Mas isso acaba por ser um ponto estratégico de controle territorial e também uma zona cosmopolita, não é? Durante muitos séculos, não é? Eu apercebi-me assim de algumas relações, mas não entendi muito bem. Para já é a questão geográfica, não é? É um meio caminho, e eu não explorei isto também, mas dá-me a ideia que isto é um meio caminho para a Espanha, é um ponto de passagem. Por outro lado, e antes de chegar à Espanha, há a velha estrada romana que liga Évora àquilo que viria a ser Lisboa, não é? Portanto, passa por aqui. Muito provavelmente atravessar-se-ia nos Montes Ígios, onde está hoje o Montijo, ou um bocadinho, ou um nadinha mais ali para a zona da Atalaia, talvez, não sei. Mas essa ligação está lá. Eu penso que esta estrada, eu agora não sei se é nacional número 6, se é nacional número 10, mas penso que é 6. Esta estrada que liga ainda hoje o Montijo a Montemor, Évora, ou está construída sobre uma antiga estrada romana. Aliás, ela é uma reta fabulosa, tirando uns desviozinhos muito suaves que contornam a orografia do terreno. Por outro lado, há aqui um monte, naturalmente, um monte que tu conheceste, não é? Com aquele castelão todo. Aquilo são 300 metros acima do nível do mar, portanto aquilo tem que ter uma função de observação e de defesa, não é? De defesa militar. Atendendo às duas cisternas que há no castelo, pois aquilo era um espaço um espaço comunitário importante. Por outro lado, há as fugas constantes das famílias reais, Dom João II, se não me falha a memória, das alturas de peste de Lisboa para aqui. Penso que é aqui que se reúnem as cortes, que se dão algumas, em que se tomam algumas resoluções, como mandar o Gama para a Índia, o que se presta depois a confusões de bairrismo muito engraçadas na terra, não é? Por outro lado, há uma situação muito engraçada que eu nunca estudei muito bem, por não ter tempo e porque acho que o mistério que lá está em cima, naquelas ruínas todas, é superior à vontade de o estudar. É bonito assim como está em ruína. Faz-me lembrar as pinturas do Anselm Kiefer, não é? Aquilo tem aquele aspecto arruinado. A nossa presença e a nossa glória acaba sempre por nos conduzir a uma espécie de ruína. É inevitável a nossa ruína. E esse mito germânico que acaba por ser depois uma coisa pan-germânica, quase pan-universal, pan-universal não existe, universal, está ali um bocadinho evidente
nas ruínas de uma velha cidade que ali ficou e na forma como se dá a ver a ruína, não é? Porque o dar a ver a ruína não é só significativo de que ali houve existência humana e ocupação, mas também de que a existência humana faliu e se esgotou e por qualquer razão não pôde continuar. Há um momento que é importante, penso que durante o século XVII, aliás, há uma coisa engraçada, que é um tipo que percorre um pintor italiano, não me lembro o nome, que percorre a Península Ibérica e que faz o mesmo desenho, a mesma tomada de vista de uma série de localidades. O fulano faz. O universo às vezes tem estas coisas, não é? Nós encontramos-nos com a essência daquilo que somos em sítios diferentes e naquilo que fazemos. O indivíduo que faz o desenho da vista da Alde Galega a partir do Rio é o indivíduo que faz o desenho da vista de Monte Moro Novo a partir dos arrabaldes da cidade. Portanto, há umas reproduções dessas coisas por aí. Aliás, a Câmara de Montemor oferece aquilo com grande pompa e tal, mas é engraçado, esta é uma embaixada de um nobre que traz consigo um fulano que faz uns registros e que é engraçado e que deve ter passado por aqui, uma razão muito simples, porque isto era zona de passagem. Mas engraçado é a perda da vitalidade da cidade, por questões económicas, por questões de salubridade, e o início da reconstrução da cidade, aqui em Montemor Novo, na encosta norte, na encosta norte do castelo, por ser mais fresca. E, portanto, a cidade espraia-se neste vale até à avenida, não é? Que é a sua artéria principal, completamente descaracterizada e sem grande interesse maior. Aliás, parece a entrada na Coria, parece a entrada nessas coisas todas, mas que depois redescoberta a cidade nesta característica mais recente e moderna da sua reconstrução pós-muralha do castelo, que já não tinha interesse. Perdeu o interesse defensivo, perdeu o interesse militar, perdeu o interesse geográfico, portanto temos um país consolidado, com ou sem Filipes, há uma fronteira que já não passa pela necessidade de defesa. Portanto, as populações construíram por aqui abaixo. E isso é engraçado. É por isso que não me apetece descobrir-lhe a história. Prefiro imaginar que há uma coisa qualquer, uma catástrofe, uma alegria. Imagina uma coisa do género. Estamos aborrecidos, não temos nada para fazer. Bora lá construir uma cidade noutro sítio. Como se fosse um jogo, assim, um SimCity, estás a perceber? E desmonta-se a velha cidade, porque ela não cai, ela desmonta-se e é trazida para baixo. Porque os portais manuelinos, os lintéis, etc., estão cá todos em baixo. Vão ser encastrados de novo, exato. Tungas, é material de construção que não se perde, não é? Exato. É material de construção que não se perde. Nesse aspecto não é uma cidade. Aquela porta manuelina ficou qualquer coisa de extraordinário, não é? Porque fica ali suspensa no topo do castelo, não é? Ali junto à Torre do Anjo, e a gente olha para o horizonte como quem olha mesmo para o mundo inteiro, não é? É verdade. E uma igreja com oliveiras lá dentro é sempre mais válida do que ter um desgraçado espetado numa cruz há não sei quantos anos. Portanto, eu acho que sim, que isto sim é a verdadeira religião, é adorar com quem adorar aquilo que é evidentemente mais dourado nisto tudo, que é a natureza, que são as árvores. E as oliveiras aqui, há oliveiras lindíssimas. Correr estes campos, há aqui oliveiras seculares lindíssimas, que aqui estão abertas, parecem dentes cariados, e que continuam a rebentar. Deve haver aqui objetos com perto de, sei lá, 1000 anos, 900, 800 anos. Há coisas dessas lindíssimas, são autênticas esculturas e que são só para admirar, para contemplar. Num espírito muito romântico, claro, não é? Mas é para estar ali, naquele sítio. E oliveiras dentro de uma igreja, eu acho preferível. Não, sem dúvida.
Eu apanhei uma onda, porque eu estava a sair de Paris no dia 7 de março e apanhei Uhum. uma onda com esta coisa do Covid, fiquei retido, sem passar a fronteira, a fazer a primeira quarentena no sul de França e depois na altura do 25 de Abril, mais ou menos, decidi avançar para Portugal, um bocado a receio de que fosse barrado nas fronteiras e que me criassem problemas, mas ao mesmo tempo também salvaguardar com o bilhete de identidade portuguesa e com a direção do Porto, naquela de que me deixam pelo menos chegar a casa, se não deixarem vou a pé, estás a ver? E quando cheguei ao Porto estava tudo hipocondríaco, portanto eu não consegui sequer ter as chaves de casa e acabei por descer aí a Montemor, porque estava marcado uma residência com as oficinas do convento. E quando cheguei fui alojado na Dona Alzira, que é uma pousadazinha que fica aí também junto às bombas de gasolina, aí no centro, perto do Espaço do Tempo, e graças ao Rui entrei logo em residência passado uns dias. Mas a sensação de saúde que eu tinha aí, não é? A beber a água da torneira e a acordar aí, a ir para os ateliês trabalhar, que entretanto depois passei para o telheiro, não é? Para a antiga fábrica de tijolo, onde estive aí quase um mês, sempre a trabalhar todos os dias. Foi uma lufada de saúde, era saúde por todos os lados. Eu mandava mensagens para o resto da família a dizer, isto é o que nós temos que questionar, é o nosso estilo de vida e a nossa saúde no dia a dia, não é? Mas foi um bocadinho como foi fazendo ficar. É o poder ir trabalhar de bicicleta. Embora eu tenha tido uns episódios no sítio onde trabalho, porque isto que está aqui não é trabalho, é prazer. Pintar e fornicar são prazer. Absoluto. Isto é puro e duro. Entre outras coisas. Mas foi isso que me foi fazendo ficar, o poder recolher-me. O pôr do sol no verão, o aproveitar o dia até muito tarde, as horas de calor, em que tudo acalma um bocadinho. Eu tive uma experiência muito miúdo no campo arqueológico de Mértola, com a malta do campo arqueológico de Mértola, em Nodar, que me marcou. Eu estava a estudar no Porto na altura, na Escola Soares dos Reis, e convidaram-me para ir e fui. E foi muito engraçado. Tomávamos banho no Ardila, era aí que nos lavávamos. Vivíamos numa quinta abandonada, muito bonita. Os processos de construção da arquitetura tradicional portuguesa foram explorados pela malta que lá estava para nos explicarem algumas coisas que depois fomos encontrar à pequena vila ou ao pequeno aldeamento árabe, muçulmano, que havia dentro do castelo de Nodar. Foi um mês e meio de uma aculturação, de uma muçulmanização, digamos, de uma islamização, que eu venho sentir depois mais tarde aqui, no registro solar, no registro do sol, no encarar deste tempo do estio, do ouvir dos insetos à noite, do valor da água não só como elemento para matar a sede, mas da ablução também, de lavar as mãos, de lavar a cara, de nos sentirmos limpos das impurezas do nosso convívio com os outros e connosco mesmo. E, portanto, esse remanso, não é? Contudo, há uma coisa que é engraçada e que com muito sentido crítico, que é o que eu digo, que é o afastamento da população do Rio, como tu reparaste. Repara que há uma ermida dedicada ao São Pedro, que normalmente está junto das zonas do Rio. Quando eles são importantes, esses caudais de água são importantes, há uma espécie de uma consagração de um espaço,
que chamará a si as boas graças do céu, penso eu, porque ele tinha função, não só de pôr os moinhos a funcionar, mas devia de haver dali o retirar de alguma parte da subsistência em termos alimentares. E ainda lá está hoje a capela, que eu não sei de que século é, 16, 17, mais tardia talvez, a construção original. E, portanto, o rio deve ter tido outra importância. E ao ouvir alguns relatos, o rio deve ter tido mesmo outra importância. Falta ser ocupado. Eu andei lá a vaguear. Claro que muitas vezes selado até com redes e tudo, para não se conseguir. Mas ainda encontrei a casa do Moinho, a casa do Moleiro, que já não me lembro como é que se chamava. Bonita, abandonada, com o rio, que tem um canal que passa mesmo por dentro da casa, não é? E que depois formos a seguir por ali, por aqueles campos, sempre a saltar as cercas, vamos encontrar ali os barramentos e umas barragens, umas zonas de fazer as entradas de água, de fazer canais de água para as possíveis. Há ali uma barragem para o lado de umas vinhas que aí começa a ser quase impossível passar. Eu fiz esse percurso todo. Aquilo vai sendo alimentado por outras correntes de água, nomeadamente a Ribeira dos Remédios, que vem de Arraiolos, que penso que é a mais importante. Isto vai ter ao Sorraia, se não me engano, que é afluente, por sua vez, que é afluente do Tejo. As enguias vinham desovar aqui mais abaixo, mais a jusante. Eu ainda fiz bastantes quilómetros há muitos anos, com muita dificuldade e uns bons quilómetros no sentido de oeste, para onde ele corre. Mas depois o terreno é praticamente impraticável. Ainda desafiei um amigo que aí esteve, arranjarmos uma canoa e descermos aquilo no tempo de maior caudal, mas depois desistimos, já não sei porquê. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer, para a palavra de honra, é uma coisa que eu gostava de fazer, fazer uma canoa e ir por aí abaixo, porque apesar do meu ar bem comportado, eu não sou bem comportado, sou extremamente mal comportado. Olha, vamos lá comportar-nos mal. Estavas a falar um bocado aí da pintura, da questão da pintura, e estávamos também a tanger um bocado a invisibilidade da pintura com o Carlos Vidal, e tu disseste qualquer coisa que me ficou... pronto, que tem a ver com a pintura ter tomado a posição política, portanto, ter tomado esta construção de imagens políticas através da arte. E eu perguntava-te onde é que fica aquela multidimensionalidade que se fala na invisibilidade da pintura, não é? Onde é que fica em termos do futuro, não é? É uma pergunta muito difícil. Não faço ideia, mas não faço ideia da certeza daquilo que vou tentar dizer-te. Eu penso que nós chegamos a um ponto em que a arte contemporânea é um estilo. Eu penso que é a Nathalie Aines que defende que o contemporâneo é um estilo, é uma marca, é um registro. E a pintura é recuperada muito nesta diversidade de formas, penso eu. O New Spirit of Painting, que surge na década de 80, numa exposição do McKenna, da Paula Rego, se não me engano, na Royal Academy, que passa um bocadinho despercebido e que mais tarde é recuperado como uma forma também do contemporâneo. A invisibilidade do Vidal é tudo que está para lá da pintura, ou antes ou depois da pintura, não é? Eu penso que isso é uma prática comum a quem olha o mundo através dos olhos dos pintores. Não quero resumir tudo ao olhar,
mas gostava que fosse possível de resumir tudo a uma essência de um fluxo de continuidade que começa numa espécie de imaginário individual, que passa pelo olhar que se deixa contaminar. Repara, a pintura está sempre dentro da nossa cabeça. A pintura ou outra coisa qualquer está na nossa cabeça. É impossível que um risco se transforme numa ação política, a não ser que eu tenha a intenção de que ele se transforme numa ação política. Mas quem diz um risco diz um registro cinematográfico, diz um registro de características, com as características da instalação, com as características da profusão dos elementos que estamos associados a ver, que estamos habituados a ver e associados a fenómenos que vêm do culto do objeto, do culto conceitual do objeto, não é? Portanto, é uma discussão muito interessante, é uma discussão humana, penso eu. A discussão da arte é uma questão humana. Eu prefiro, apesar de admirar muito o trabalho do Vidal, eu prefiro uma coisa que é entender, até porque o trabalho do Vidal é complexo, é necessário desmontá-lo, desconstruí-lo, para que entendamos uma coisa absolutamente necessária em termos de arte contemporânea, na sua relação com a sua própria história. É necessário entender que a arte é provavelmente, e talvez o Vidal tenha tido esta noção absolutamente extraordinária, que a arte é absolutamente necessária para compreender aquilo que somos. É um dos elementos onde mais facilmente se poderá compreender aquilo que somos. Pelo simples facto de não estar sujeita às regras da ciência, às regras das academias, a um conjunto de regras que fazem os tratados. Ao mesmo tempo, a arte vai sublimar-se e sublimar a nossa própria história através desses tratados, através desse espírito rizomático, não é? Desse espírito de raiz que nos une a todos. A peça produzida pelo ceramista com a intenção de fazer arte ou sem a intenção de fazer arte, eu não tenho dúvidas nenhumas que feita no presente é tão arte contemporânea, defendida do ponto de vista da arte contemporânea, como o cão que morreu de sede na galeria no México, não é? Com as devidas distâncias e com a crítica necessária a um acontecimento que é bacuco, que é parolo, que é etc., que é kitsch, não é? Que é uma coisa kitsch. Mas eu penso que é por aí. O discurso é muito complexo. Nós substituímos, por exemplo, na pintura, o testemunho do olhar, por uma capacidade não representativa e a possibilidade de transformar qualquer coisa do mundo em pintura. Qualquer coisa do mundo, qualquer coisa daquilo que somos, é possível transformar-se em pintura sem que seja um olhar de testemunho. Não sei se é muito bem, não sei se é bem isto que o Vidal se refere, mas eu penso que andarei lá perto. Até porque é uma obra que me fascina, já agora. É um trabalho que me fascina e que leio, entre outras coisas. E mais... eu gostava era de ter tempo para estar rodeado destas coisas todas e para as conseguir tomar a todas de primeiro, percebes? Colocar tudo ao mesmo nível, desde o tratado mais bacoco, mais saloio, mais regional, do pintor de domingo, até à obra mais complexa, mais validada em termos de mercado internacional. Eu penso que a validade da arte é isto mesmo, não é? É esta multidimensionalidade de que se constitui e de que é uma característica imanente, sua própria, que é esta de se constituir no todo daquilo que somos às partes. Não sei se te expliquei bem. Explicaste muito bem. A comunicação é super clara, super clara. Mas
Mas eu tenho muitas dúvidas nisto tudo. Eu tenho muitas dúvidas nisto tudo, na validade das coisas, na formação. Como é que se forma um artista plástico hoje? Que condicionantes? Como é que educamos o jovem ou a jovem que quer ser pintor ou pintora, ou que tem uma ideia de ser um artista conceitual, um, um artista vídeo, um performer? Como é que se educam estas coisas? Há uma coisa que me parece essencial e que já vem do meu tempo de formação nas Belas Artes do Porto, que é que são duas coisas. Por um lado, nós víamos muito limitados por algumas mentalidades iluminadas da forma como nos era limitada a informação, com reflexos, muitas vezes, na apreciação crítica que faziam ao nosso trabalho, melhor ou pior. Por outro lado, o excesso de abertura que acaba por sem sentido crítico, fazer cair num certo vazio, não é? E numa certa facilidade do discurso. Esta questão dos limites é muito importante. É uma ideia moderna, a ideia do limite, é uma ideia moderna, porque os limites são para superar. Depois de superar um limite, o que é que fazemos? Não é? Colocar a razão no limite da razão. O que é que fazemos? É preciso ter muita coragem, eu acho, que para viver das artes plásticas, das artes visuais, como lhe queiram chamar, das artes performativas, da arte, é preciso ter muita coragem, que eu não tive. Preferi não passar fome e encher a barriga de uma forma muito moderada de vez em quando, e fazer da arte uma luta que é só minha, porque é meu, pronto, acabou. É dos outros quando se autonomiza e quando vai para os outros, que raramente acontece por aí fora. Mas há coisas que são importantes naquela questão do Vidal. Eu penso que o reconhecimento da obra terá um caminho a fazer pelos que a leram ou pelos que a vão lendo. E que é outro valor acrescentado às coisas. É um sentimento um bocadinho, não sei se concorda, mas é um sentimento um bocadinho do meu mundo, do mundo onde vivemos. As coisas acrescentam-se de acordo com a nossa presença, acabam por pertencer um pouco a nós próprios, aquilo que observamos, aquilo que partilhamos, aquilo que lemos, mesmo se a intenção original não tenha sido aquela que transmitimos, depois de as vermos, depois de as presenciarmos, depois de lhes tocarmos. É como o amor, não é? Não é? Primeiro gosta-se, não é? É como o amor, depois a coisa cresce ou não cresce. É uma coisa assim, não sei. Primeiro gosta-se, depois degosta-se, não é? É uma coisa dessas. É uma coisa de pele. Eu tenho esta. A coisa de pele é uma coisa muito superficial. Não é? Sentir à pele é preciso ter nervo. É preciso que o nervo seja estimulado e que devolva à superfície da pele essa possibilidade. Tu estás em Paris, que horas são aí? Zé Miguel, foi uma belíssima conversa. Não faço ideia que horas são, perdi completamente a noção do tempo. Mas gostei imenso de estar a conversar contigo, pá, e agradeço imenso a tua disponibilidade. Te agradeço. E quando regressares... Podemos fazer mais conversas destas, agradeço-te também, pá. Faremos com certeza. Certo, para agendar uma próxima. Cá tenho estado a trocar um bocado. Diz que vamos tomar uma coisa qualquer. Fazemos o curso do Ermita. Por exemplo. Vim aqui parar um bocado ao acaso, não é? Mas ao chegar aqui, claramente tropecei logo porque cheguei aqui em 2019 e fui logo parar a 1119, não é?
a 1919, e a 1119, quer dizer, ando aqui a rebolar na máquina do tempo, parece Paris é uma máquina do tempo, sem dúvida, não é? E com heranças vivas, de vez em quando vou-me confrontando com existências muito interessantes, pá, que trazem na bagagem memórias ainda vivas de coisas extraordinárias, não é? Que aconteceram e que fazem parte da história da humanidade, não é? É realmente um epicentro cultural. Centro do mundo, não é? Várias vezes. Foi o centro do mundo. Esta coisa muito europeia de que o centro do mundo somos só nós. Mas foi, de certa forma, o centro, vamos pôr assim, de um mundo. Não é? Eu gosto disso, gosto desse polício daí. Tenho saudades. Isto está a matar-nos. Este vírus fascista está a matar-nos. Eu estava a dizer uma mensagem ao Rui Moreira, da Câmara do Porto, porque ele lançou uma mensagem no Facebook a dizer qualquer coisa do género. Pronto, lá vamos dar um apoio financeiro aos comerciantes do Porto e tal, para eles poderem abrir as suas esplanadas, os seus negócios e tal. E eu mandei um comment do género: o ideal é pôr toda a gente na rua, mesmo o barbeiro e tudo. O ideal é passar toda a gente outra vez para a rua. Opa, e usar os estabelecimentos para fazer a sanação, não é? Portanto, para lavar os instrumentos e desinfetar tudo, não é? Porque afinal o espaço público é o mais são, não é? É o ar livre, portanto mais vale passarmos todos para o exterior e adotarmos a doença, não é? E adotarmos também as políticas de uma alimentação antiviral, não é? Porque no fundo o vírus está muito ligado à permeabilidade do nosso corpo, portanto à nossa alimentação, portanto a única medicina verdadeira contra este vírus é comermos coisas contra ele, não é? Coisas contra ele, pá, há de haver a sua alquimia própria, não é? Há de haver, há de haver. Isto é uma coisa tramada. Eu às vezes ponho-me a pensar, não temos hipótese. Estávamos a pensar que a Idade Média, como tu estavas a dizer, que está distante, não é? Não está. As várias pestes, nós estamos provavelmente a colher uma peste daquilo que semeámos, independentemente da origem disto, natural ou artificial. Estamos a colher uma coisa destas. Receio muito pelas medidas, sobretudo por uma certa Europa do centro e do leste, com um poder económico diferente sobre a Europa do Sul. Receio muito de medidas que se venham a tomar no futuro, que isto venha a ser uma prática. Não é? Mandar o pessoal todo para casa. Enfim, uma vez a gente aceita, duas vezes a gente aceita com alguma desconfiança. Isto não pode ser uma prática política democrática de Estados que se dizem Estados de direito e em que o cidadão tem plenos direitos. Isto não pode ser, não se pode mandar as pessoas assim. Agora ficam em casa fechados. Isto é uma forma de controlar, isto é uma forma de dominar, que pode se transformar nisto, que me assusta bastante. Aguardemos melhores dias, mas isto deixa-me um bocadinho assustado. E a pensar, não é? Com estes populismos que têm aparecido neste país, populismos de extrema-direita, estas figuras de idoneidade duvidosa, de uma direita persecutória, de uma direita incriminatória, de uma direita que faz mesmo a diferenciação racial, apesar de dizer que não, mas faz e pratica. Portanto, isto é um bocadinho assustador. Isto tudo cai no pior momento, ou não sei se o momento faz com que isto tudo se faça sentir de outra forma, quando nos pomos a pensar. Faz tudo muito sentido o que o Sr. Agamben tem escrito ultimamente, e esperemos não cair numa espécie de terrorismo de Estado. Isso assusta-me claramente. Isso assusta-me.
E não estamos defendidos aqui no Petit Paradis, não estamos mais defendidos, antes pelo contrário. Eu penso que... E depois há por aqui uns discursos, às vezes, de um certo... um discurso positivo, que acaba por ser também um bocadinho bacoco, não é? O discurso do otimista. O discurso do otimista também me assusta. O discurso do vamos ficar todos bem também me assusta, porque é um discurso que logo à partida te impede de refletir sobre e se não ficar tudo bem. E se perdermos os nossos amigos? E se nunca mais conseguirmos ver os nossos amigos? E se nunca mais pudermos dar um abraço? Não é assim. Não é assim tão fácil encarar tudo isto que está a acontecer à luz de uma série de coisas. Vá lá, melhoramos um bocadinho em termos de policiamento planetário com a mudança aparente de regime na Casa Branca, nos States, mas vamos ver o que é que isto dá a uma Europa de extrema-direita a crescer. Sim, sem dúvida. E fragilizada através destes cortes todos de comunicação, sem dúvida. Sim. A senhora Marine Le Pen não é flor que se cheire. As franjas deixa-me contar uma coisa muito, muito rápida, lembrei-me agora. Antes disto tudo, eu fui a Espanha a Madrid ver uma exposição. Fiz a viagem 2 vezes. Fomos a curtir aqui, fiz a viagem 2 vezes. Estava numa localidade a 80 km de Madrid, onde passei a noite, e de repente vejo uns tipos fardados de caqui, com os bivacos de borla, e não percebi o que era aquilo. Mas eu estava distraída a tomar o pequeno almoço. De resto, um retirozinho, um parque muito engraçado, com uma esplanada, e de repente vejo um ajuntamento daquela gente com uma bandeira, com a insígnia, e de repente fiz assim, era a insígnia do Franco, né? Aquilo eram entre novos e velhos fardados, com a farda da Falange, e depois encontrei-os na Praça del Sol, em Madrid, ao pé do Urso. Não eram os mesmos, eram outros. Da mesma forma, quer dizer, não sei se eram os mesmos, se eram outros, mas uma multidão grande, os tipos. É assustador, não é? Uma pseudo-militarização, este formato SA de pressionar, não é? De pressionar a população, de intimidar pela farda, pela postura musculada. Não sei. Eu acho que temos aqui ainda um percurso para a tolerância grande a fazer e a debater e a discutir com grande profundidade e com amplitude. Estas coisas têm que ser discutidas, não podemos silenciar-nos. Não é? Enfim, façamos o nosso percurso. Vamos a isso. Olha, que bom conhecer-te. Zé Miguel, um grande abraço. Pá. Obrigado. Um abraço para ti, Cidade. Vamos continuando. Até já. Ok, vá, até breve. Até já, um forte abraço. Até já.